Senador, eu quero abordar outra pauta com o senhor, que o STF decidiu, né, na última semana, por 8 votos a 3, que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelos conteúdos dos usuários sem a necessidade de uma ordem judicial, né? Vale frisar que apenas os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques divergiram. E André Mendonça, inclusive, disse o seguinte: eu sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo, né? Essa determinação feita pelo STF era algo que deveria ser, né, ser tratado pelo legislativo. E o que o Senado pode fazer em relação a essa determinação do Supremo sobre a regulação das redes sociais e o marco civil da internet? Primeiro, Mônica, o Senado já deveria ter entrado com impeachment em cima desses ministros, né? Motivos é que não faltam, né? De muitos ministros do Supremo, com raríssimas exceções. Só eu já entrei com 3, estou entrando com o 4º agora, né? E temos mais aí sendo trabalhados, porque nós estamos vivendo uma ditadura da toga no Brasil, né? Assim, onde não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal invade, humilha aqui o Congresso Nacional. Você lembra da PEC antidrogas? Nós tivemos que fazer uma PEC, depois de legislar durante 20 anos, com 2 leis antidrogas, né? 2 leis dizendo que a tolerância é 0, e mesmo assim, como aconteceu agora, na questão da censura, na semana passada, 10 anos depois, no caso Ismo, o STF resolveu, tanto nas drogas como na questão da censura, legislar, né? Que eles não têm um voto de nenhum brasileiro para legislar, mas eles mandam no Brasil, né? Pela covardia do Senado Federal, e diga-se de passagem. Mas aí, o que é que nós fizemos na última invasão de concorrência? A última não, uma das últimas, né? Porque eles invadem dia sim, dia não. Aqui eu fico perguntando, para que o Congresso? Né? Para que esse gasto de quem paga imposto de manter dezenas de bilhões de reais para ter essa casa aqui? Se a gente faz as leis e os ministros vão lá e anulam, numa canetada, né? Mas na questão da PEC antidrogas, a gente precisa ser justo, né? Nós aprovamos a PEC depois, como uma reação ao Supremo Tribunal Federal, e nós passamos aqui. Está onde? Está parado na mesa do Hugo Mota, né? Então a sociedade, né, precisa cobrar ao presidente Hugo Mota, todos nós, para que coloque na pauta, porque aí vai criar um impasse institucional na questão das drogas, né? O Supremo dando porte e o Congresso dizendo que o porte tem que ser 0. Então vamos ver quem é que vai ter força nisso. Com relação à questão da censura, a mesma coisa, a mesma lógica. Eles aprovaram a censura, eles instituíram a censura, está institucionalizada desde a semana passada, e nós, efetivamente, temos que reagir. Já estamos conversando, alguns parlamentares já entraram com PECs, com medidas. Nós estamos estudando uma outra alternativa também aqui, para dar entrada imediatamente. Com o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, já demos entrada num projeto de lei também, grande senador. Inclusive, meus parabéns para ele, está fazendo aniversário hoje, um presente do Rio de Janeiro para o Brasil. Quero também mandar um abraço para o Fábio Guimarães, né, que é um grande entusiasta das boas causas também, e deixar claro que nós vamos ter que ter a PEC anticensura. Da mesma forma que tivemos a PEC antidrogas e aprovamos, temos que ter a PEC anticensura, e espero que esse Senado, porque é muito conveniente para o Davi Alcolumbre não colocar em pauta, porque eu tenho uma tese que tudo isso que está acontecendo é para blindar os poderosos de plantão, né? Eles não querem críticas. Críticas para eles são ataques à democracia. Já percebeu? São ataques à democracia, não críticas. Então, eles estão acima do bem e do mal. Como também os presidentes das casas não gostam de críticas, né? Então, é muito conveniente para eles, porque tu sabe para quem que essa conta vai chegar, né? Essa conta vai chegar para os conservadores, para quem é de direita, né? E eles podem dizer que o que eu estou falando aqui é discurso de ódio. Eles podem dizer isso, né? E eles podem também dizer que o Tachad, o ministro Haddad, Tachad, como está conhecido, que falou, desculpa, Monique,
Mas ele falou há 2 semanas atrás, foi ele que falou publicamente no evento, né, dizendo o seguinte: essa direita, extrema-direita, escrota. Isso o ministro do governo Lula está ali conversando. Ontem o Lula falou palavrão. O Lula falou que essa turma não tem o mínimo respeito à liturgia, às pessoas. E agora, será que alguém entrou dizendo que é discurso de ódio? Será que o pessoal entrou dizendo que é discurso de ódio do ministro taxar de falar de extrema direita? Porque é o seguinte, Marcos, não existe extrema esquerda no Brasil, né? Parece que só existe extrema direita. Nem direita existe. Então, é uma hipocrisia dessa turma que se arvora em falar de democracia. Eles falam que defendem a democracia e nós temos aí presos políticos em pleno século XXI, sem direito à dupla jurisdição, sem direito à ampla defesa contraditória, sem individualização das penas, sem ter arma nenhuma, né, enquanto a turma deles, há poucos anos atrás, sequestrou embaixador, assaltou banco, sequestrou avião, e pegaram em armas e tiveram anistia. Mas para a turma daqui, porque é conservador, é de direita, não pode ter anistia, são bandidos, golpistas. Para com isso.